Quantas vezes, né, a gente fala assim, inúmeras, inclusive. No meu tempo é que era bom. No meu tempo as coisas eram muito melhores. No meu tempo era bom. Será que era mesmo? Essa é a pergunta de hoje. Será que era mesmo? Será, amigo? Que Será que era antigamente melhor era melhor? mesmo? Por que será que a gente tem essa sensação? Por que será que a gente fala isso com tanta frequência? Sim, né? E é muito comum. Na verdade, hoje a gente vê gente. Porque assim, essa é uma frase que a gente pensa que é pessoas mais velhas que vão falar, né? Meu tempo, tal, não sei o quê. Só que Uhum, ultimamente a gente tem visto pessoas jovens mesmo falando também, né? sim, Pessoas com jovens dizendo, certeza. no meu tempo, me respeita que no meu tempo a pessoa tem 20 anos. É, No meu é tempo, outra coisa. ontem. Ontem, no meu tempo, assim, pô, me respeitar, não sei o quê. Mas aí, não sei se tem a ver que. Não sei se as pessoas elas têm se achado mais velhas também com o tempo, ultimamente, do que elas são, né? Não sei se tem a ver com as responsabilidades que elas têm assumido também, né? Mas rola muito esse negócio de a gente ouvir. Isso já é para todas as idades, realmente. No meu tempo que era bom. E aí, a gente se faz. Hoje a gente está aqui justamente para se fazer esse questionamento e para pensar sobre isso. Era mesmo, né? Aí, bom, a princípio que eu tenho para acrescentar é uma outra, uma resposta depende, depende, É. né? Uhum, Depende, uhum. depende do que a gente está falando, que era melhor, depende da área, né? Porque se a gente fosse falar, por exemplo, da área tecnológica, com certeza, não. Hoje é muito melhor do que antes, né? A gente mesmo está aqui. Só estamos aqui por causa de um avanço tecnológico que ocorreu nos últimos 10 anos, né? Isso. Inclusive, esse tema, ele se originou numa conversa que eu tive com outro amigo, que ele é totalmente avesso a essa questão nostálgica. Ele não gosta. E aí a gente conversando, né, a respeito dessa questão de que no meu tempo era bom. E aí ele foi e falou o seguinte, né? Ele disse: é muito comum, né, a gente ouvir isso, as pessoas terem esse saudosismo, que eu não entendo por quê. E elas falam isso é, com o smartphone na mão, com um tablet na mão. Então eu não consigo entender a origem dessa nostalgia. Nostalgia do que? Aí eu fiquei assim reflexiva, né? Quando ele falou isso, eu disse, cara, realmente, por que será que a É, gente tem essa sensação nostálgica? Porque quando a gente volta, né, no tempo, nós que somos do final dos anos 80, início dos anos 90, né? Vamos pegar essa faixa, que é a nossa faixa. O que era bom naquela época? Assim, a gente no nosso tempo de criança, vamos pegar a gente ali pequenininho e tal. Em termos pessoais, se eu for falar de termos pessoais, aí eu diria que realmente, não foi bom. Os meus tempos de criança não foi uma coisa positiva, não foi bom. Mas aí eu já me falei muito isso. Nossa, antigamente era muito melhor. Eu já falei várias vezes isso. Mas aí a gente tem que separar as coisas, né, para poder pescar o que era esse bom que a gente sente saudade. Por exemplo, no meu uhum, caso, se eu for pensar algumas coisas, pescar algumas coisas, eu vou dizer que a infância, de uma forma geral, para mim, ela não foi boa. Não. Mas se eu pensar algumas coisas, eu posso dizer que é, na minha época, os desenhos animados eram muito bons, eram muito legais. Alguns programas de televisão que a gente assistia eram muito legais. Aquela hora que tinha à tarde,
na Bandeirantes, que passavam os animes, aquilo era muito legal. Sim. Então, você vai pensando coisas, né, que eram legais. Então, são coisinhas que a gente vai pensando, mas tecnologia a gente não tinha como tem hoje. Nós tínhamos, no máximo, assim, falando por mim, e depois o amigo fala da parte dele, né? Em casa, tinha de mais tecnológico o telefone, que ficava sobre a mesa, assim. Que, inclusive, antigamente tinha, né, uma mesinha de telefone específica que você comprava, uma mesinha de telefone que ficava ali para telefone. Era só pro telefone, e só cabia ele mesmo, era bem, né? Era assim. Isso, pequenininha. Ela tinha uma alturazinha própria, isso, que, né, que pegava. Isso, que era a mesinha de telefone. Quando você chegava na loja, era mesa para telefone. E hoje o telefone já está super ameaçado, né? O fixo, né? Já está com dias contados. Então, tipo, naquela época, a tecnologia era bem ruim. Então, de máximo de tecnologia que a gente tinha dentro de casa era o telefone fixo, que ficava ali. Porque a questão de celular, isso daí a gente só foi adquirir depois de muitos anos dentro de casa. Né? Porque era uma coisa que era ultra cara, né? Então, a acessibilidade era pequena, pouquíssimos tinham. Então, em termos de tecnologia, também não era legal. Não era. E se a gente for voltar mais no tempo, sair da nossa faixa e for mais para trás, e aí a gente vai se deparar com muito mais coisas ruins, inclusive, né? A questão, se a gente entrar num campo sociológico superficial, a gente vai ver a questão de como a mulher era tratada, não que ela seja tratada de uma forma uau, hoje, tá? Nossa, tá tudo equilibrado, não, continua a mesma merda. Mas houve alguns avanços nesse sentido. Então, por exemplo, antigamente a mulher não votava. Antigamente, né, muitas funções que hoje a mulher ocupa, ela não ocupava, né, há décadas atrás. Né? Então, houve uma melhoria muito significativa em relação a isso. Muitas coisas precisam mudar imensamente, mas houveram alguns avanços. Então, são essas questões que a gente vai balanceando e a gente vê que realmente, né, amigo? Que realmente as coisas que a gente fala de era bom, são coisas muito pontuais. Em geral, são muito algumas memórias afetivas nossas. Exatamente. Entendeu? Algumas coisas que as memórias afetivas elas ficam gravadas na gente e a gente tende a, com o tempo, lembrar mais das coisas boas do que das ruins. Né? Exatamente. A não ser que aquilo tenha te traumatizado. Mas se não te traumatizou, né, tu vai lembrar mais das coisas boas mesmo. As coisas ruins elas vão ficar meio borradas. Aquelas lembranças boas vão ficar, poxa, era bacana e tal. Por exemplo, mas algumas coisas são objetivas e dá pra gente dizer que, pegando as coisas que eu acho que eram um pouquinho melhores mesmo, dentro do que tu falaste, né? Realmente, a programação infantil de antigamente na TV aberta era muito melhor. Na verdade, pô, era uma tarde voltada para isso, era uma manhã voltada para isso, né? Coisa que hoje não existe mais na TV aberta, né? Nem passa desenho direito. Né? Uhum. Não passa mais mesmo, né, amigo? Não passa mais. Acho que nem passa. Acho que, sei lá, alguns canais muito tangenciais, assim. Mas os canais principais mesmo não passam, não. Os principais, assim, os 2 principais, 3 principais, quase não vê mais, não. Uhum. Mas uma coisa que eu acho que também era muito, assim, não que tenha se perdido, né? Mas que a gente vê menos é criança brincando na rua, né? Com certeza, porque se tornou inviável, né, amigo? Não, dependendo do lugar que a gente for, a gente vê. Não é que, né, extinguiu, né? Até porque a gente não tá andando pela cidade toda, mas é muito difícil. Ficou menor. Isso, Como era antes, sim, com certeza.
Aí tem alguns fatores que, né, podem ter levado a esse Violência. tipo de violência, a própria queda de natalidade, as pessoas não têm mais tantos filhos quanto antigamente, né? A democratização do aparelho celular, hoje as crianças ficam muito aqui. Até aí, olha, alguns avanços que trazem coisas que não são tão boas, né? Por exemplo, Com o certeza, avanço, inúmeros. né, isso do celular, dos jogos online, é legal, é um avanço, né? Um avanço da tecnologia, de poder se conectar com pessoas e tal, não sei o quê. Só que isso acaba fazendo com que você não se conecte tão diretamente com pessoas que estão do seu lado, né? Tão diretamente, por exemplo, não que seja determinante, mas influencia, né? Você, por exemplo, tá lá jogando no celular, mas aí você já não vai na casa do seu amigo, muitas das vezes, né? Ou às vezes você se contenta com o contato virtual, mesmo com seus amigos que você conhece, você vai na casa dele, mas em vez de ir lá, você fica aqui, às vezes, né? O que não acontecia, por exemplo, na nossa época, né, amigo? Sim. A gente vivia muito na casa dos amiguinhos, os amiguinhos vinham na nossa casa. Os videogames não tinham essa conexão com a internet, eram cartuchos, então aí você fazia a troca, né? E hoje não, hoje o carinha tá em casa, o outro carinha tá na casa dele, eles se conectam virtualmente, jogam virtualmente, não tem mais aquela agregação. Vamos se unir em casa para jogar à tarde. Que é outra coisa, a coisa da reunião. Porque o virtual, ele não supre o contato físico real, né? O contato em pessoa. Ele não supre. Ele é como se fosse um paliativo, assim. Ele dá uma... É importante? Assim, não importante, mas ele é significativo? É um contato, você está falando, você está se comunicando, então é significativo. Agora, ele não supre o real. Porque o real faz você olhar a pessoa e dar um abraço. Isso já é outra coisa. Já fez total diferença. Entendeu? O contato físico é outra história. O contato físico é outra história.